Fico feliz de estar mais uma vez, mais uma conferência com os irmãos. Algumas pessoas aqui já participaram das outras, conferência Fim dos Tempos ano passado, conferência que nós tivemos aqui também para falar sobre predestinação bíblica. Hoje, pela tarde, estivemos na rádio. Tem aqui membros da igreja, Logos, e eu acredito que tem pessoas que vieram pela rádio. Então, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que o seu coração, abra o seu coração, a sua mente, para receber a ministração da parte do Senhor. Nós estamos aqui apenas como instrumentos de Deus. Estamos apenas como um vaso. E queremos derramar aquilo que o Senhor tem derramado para nós, aos corações dos irmãos. Então tem gente, como o pastor falou aqui, tem gente de outros lugares acompanhando também nos canais dos irmãos. Tem irmãos das igrejas lá do Rio de Janeiro acompanhando agora. Um abraço, um beijo a todos lá. Você que está no Rio de Janeiro, você das igrejas, das congregações aí, na qual nós fazemos parte. E sim, isso. Quem não pegou a apostila ainda? Não abaixou. Vai aparecer um QR Code ali, mira o seu celular ali, automaticamente vai aparecer e tu baixa, tá? Para acompanhar e depois estudar em casa. Isso está sendo disponibilizado gratuitamente, então não perde oportunidade não. Tá bom, irmão? 0800. Então, queridos, eu sou Márcio Fernando, pastor Márcio. Nós somos do Rio, todos aqui do Ministério Vozes do Deserto. Nós temos o nosso trabalho em igreja local, mas o Senhor nos uniu para pregar, para falar nesse tempo a respeito das coisas eternas. Falar no tempo a respeito das coisas eternas. Falar a respeito do reino de Deus. A palavra diz que o evangelho do reino, ele precisa ser pregado no tempo do fim, para que então venha o fim, venha o reino de Deus. Então nós tivemos aqui há um tempo atrás, e hoje está comigo essa abertura, amanhã você vai estar ouvindo os outros pastores, e o desafio, irmãos, que eu faço para você é perseverar. Sabe por que eu falo isso? Porque talvez hoje ainda você ouça alguma coisa que talvez você pense diferente. Você acha que até hoje você achou que era diferente. Mas deixa o Espírito do Senhor. Quem nasceu de novo aqui? Quem crê que tem Cristo habitando dentro? A unção que é Cristo em nós, a palavra diz que nos ensina. Então, se tudo aquilo que você ouvir for da parte de Deus, vai testificar no seu coração. Só apenas abra o coração ao mover de Deus pela palavra. O Senhor nos lava pela palavra. Amém, querido? Então, como introdução, eu queria só trazer uma lembrança. No último ano nós estivemos aqui falando sobre o reino de Deus, claro, como sempre, né, pastores? Pregando a respeito do reino de Deus. Você sabia que o ministério de Jesus foi pregar o reino? Eu vim para pregar o reino, para isso eu fui enviado. E nós somos comissionados, temos a mesma missão de Jesus, pregar o reino. Agora, para pregar alguma coisa e para buscar algo, nós precisamos ver, entender, buscar. Então, no ano passado nós falávamos das 4 dimensões do reino de Deus. Eu quero só rapidamente lembrar com os irmãos quais são elas. Porque o reino de Deus é estruturado, Deus é organizado, é estruturado. E o reino de Deus é composto, não é dividido em 4 partes, não. Ele é composto dessas 4 dimensões, na qual o primeiro é o próprio rei, é o Deus, é o soberano, é aquele que tem a vontade, é aquele que a vontade precisa ser feita. Em segundo lugar, a segunda dimensão do reino de Deus é o governo. Quem é o governo do reino de Deus? A igreja. Cristo, a igreja é o governo do reino de Deus. E todo o âmbito de governo, toda a esfera de governo, ela tem, além
do soberano, do rei. Se for a monarquia, se for um sistema onde tem um presidente, seria isso, aonde o presidente seria rei, aonde tem também os seus ministros, os governantes. E no reino de Deus, os governantes são os filhos de Deus, a igreja. Mas todo reino também, guarda isso, irmãos, todo reino tem também uma geografia, sim ou não? Ou seja, um lugar geográfico aonde está estabelecido esse reino, aonde está estabelecido o governo. Se você olhar no mapa do Brasil, o Ceará tem um mapa desenhado ali, tem um governo, ok? Então são essas as três dimensões, ou melhor, as 4 dimensões. O território é o local onde é implantado o reino, o lugar onde é implantado o reino de Deus. E esse ano nós estamos aqui, irmãos, especificamente para falar desse local, aonde será implantado o reino de Deus quando Jesus voltar. Quem aguarda a volta do rei? Jesus virá como um servo sofredor, novamente. Jesus virá apenas como uma ovelha. Ele virá como um leão que ruge. Ele virá como um rei para... O que um rei faz? Reinar. Então, nós vamos tratar hoje, irmãos, do local aonde que a igreja vai estar com Jesus reinando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento, a ministração do Senhor. Queremos ouvir a sua voz, queremos neste tempo ser instruídos pela tua palavra, para não sermos pegos de surpresa diante dos fatos, dos acontecimentos, das coisas que virão. Ensina-nos, ó Senhor, a respeito disso, que esses dias sejam dias de revelação, de conhecimento do teu propósito. Em o nome de Jesus, esta é a nossa oração. Aleluia. Então, querido, para introduzir aqui, eu gostaria, não está no slide que você vai ver esse texto, mas eu gostaria de introduzir lendo com você uma palavra que está em Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e 10. Rapidamente você abra aí, Isaías, não sei se vai para a tela também. Isaías 46, diz assim, irmãos, está na tela: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. 10. Que desde o início o quê? Faço conhecido o quê? Desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ele é Deus e Ele está dizendo, quer conhecer o fim? Atente para as coisas antigas, atente para o início. O que quer dizer isso aqui como introdução para você pegar, irmãos? Nós vamos estar falando sobre o fim dos tempos, amém? Talvez você tenha vindo aqui para ouvir sobre o fim dos tempos, e você vai ouvir. Só que, por que muitas vezes, quando se fala de escatologia, as pessoas correm, quando olham para Apocalipse não quer, porque não entende, porque às vezes quer entender Apocalipse por Apocalipse. Só que Deus faz conhecido desde o princípio o fim. Então nós temos que, para entender escatologicamente o fim, para entender as revelações, para entender Apocalipse, para entender, por exemplo, sobre o anticristo, sobre as coisas que nós vamos estar falando aqui ainda esses dias, nós precisamos atentar para algumas coisas. Quais elas? Quais são essas? Irmãos, nós vamos estar tratando aqui, porque talvez você esteja vendo, o primeiro tema é aliança abraâmica. Pastor, o que isso tem a ver com o fim? Tudo.
Aliança, mãe, aliança davídica. Pastor, o que isso tem a ver com o tema fim dos tempos? Tudo. Porque, irmãos, o Senhor não faz nada fora do seu propósito, nada fora daquilo que Ele prometeu. E tudo o que acontecerá, a pergunta é: e quando o céu tocar a terra, o que vai acontecer? Vai acontecer de Deus cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, sim ou não? E nós vamos ver hoje, a partir dessa ministração, o que foi que Deus prometeu. E lembra que nós estamos falando aqui, a ênfase vai ser naquilo que eu e você vamos herdar, porque reinaremos, irmãos. Você não vai ser como filho de Deus, gerido, simplesmente você não vai ser governado somente. Claro que Deus vai nos governar, mas você vai governar, a igreja governa, você sabe disso? Você governa, o governo é de Cristo, é de Jesus, é a igreja. Então amém, irmãos, entenderam isso? Deus faz conhecido o final desde o início. Então a partir de agora nós vamos ver o que Deus prometeu. Qual foi a aliança? O que é uma aliança? Aliança é um acordo, é um contrato. Aliança é algo que o homem acha que pode quebrar. O homem até quebra a aliança. Agora Deus, irmãos, o que Ele prometeu, principalmente quando há uma aliança, você vai ver hoje que não quebra. Amém? Dito isso como introdução, mantenha aí o desafio. Glória a Deus pela sua vida, por você ter vindo hoje. Eu quero amanhã, em nome de Jesus, ver, estou olhando bem para cada um, ver você e mais uma pessoa do seu lado, amém, pastor? Ver você e mais uma pessoa, sabe por quê? Talvez você vai chegar em casa e vai falar assim: pô, foi tremendo, pô, já está me trazendo uma revelação, vamos comigo. Ah, mas eu não fui ontem, está gravado. Manda o link para ele lá, para ele assistir. Amanhã dá tempo pela manhã e vir à noite para compreender todo o entendimento. Ok? Então, aliança abraâmica. Glória a Deus. Está lá já na tela? Tá. Vamos lá para o primeiro texto, porque, irmãos, nós não queremos falar nada aqui. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, eu estou querendo trazer abrir a mente dos irmãos para que nós somos herdeiros, somos governantes, mas eu quero que vocês tenham a base bíblica. O esforço nosso de trazer a apostila e deixar nas tuas mãos, não é só para que você acompanhe aqui, vá para casa e não lembre. Você vai estar nas mãos para poder estudar. Então tem o texto, o primeiro que nós vamos ler, Gênesis, e aí eu quero realmente pedir a ajuda dos irmãos. Tivemos hoje na rádio falando a beça, vamos estar falando aqui, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Amém? Você pode ler comigo lá? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então perceba aqui, irmãos, o pano de fundo ali é Abraão estando na sua terra, na terra da sua parentela. Deus aparece para ele e fala: sai, larga tudo e vai para o lugar que te mostrarei. E ele vai, chega em Canaã, aparece o Senhor, é o que você leu, a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Diga esta. Ele está apontando uma geografia, ele está apontando um lugar, ele está dizendo: darei esta terra. O que Abraão fez? Edificou um altar. Ele tomou aquilo como verdade. Já a partir dali Deus está prometendo. Deus aqui aparece, Abraão está prometendo entregar a ele e a sua descendência uma terra. Ok? Aí a gente caminha, e eu quero ler outro texto com você. Vamos lá. Gênesis 13, versículo 15. Vamos ler juntos? O que está escrito lá? Lê alto, irmãos. Vou ler com você, porque está fraco aí, irmãos. Olha lá. Porque toda o quê?
terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. Oh, glória a Deus. Irmãos, guarda esses detalhes, porque a Bíblia ela é revelada, a palavra do Senhor é revelada nos detalhes. Olha agora o que Deus ele está falando para Abraão. Isso aqui, o contexto é o seguinte: Abraão está com ali o seu sobrinho Ló, e aí começa. Abra sua Bíblia nesse texto, é bom a gente ler o versículo 14. Se você puder ler junto comigo o versículo 14, eu vou abrir aqui também a minha. Gênesis 13, vamos lá. 14, diz assim, ó. O contexto é um desentendimento entre os pastores das ovelhas de Ló e também de Abraão. E aí Abraão falou para ele assim, olha, pega tudo que é seu, é hora da gente separar agora. Não está dando certo, o lugar que você escolher, eu vou ao contrário. Ló escolheu as terras de Sodoma. Então foi assim, nessa ocasião, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: erga os olhos, Abraão, levante os olhos. Quando a gente levanta os olhos, ele fala assim, do lugar que você está. Aí ele vai dizer assim, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda o quê? Esta terra, esta geografia que você está vendo, darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, então Deus, ele está novamente fazendo uma promessa, prometendo a mesma coisa. Abraão, darei a você e a sua descendência. Ele agora está falando a terra que você está vendo. E qual era a terra que Abraão estava vendo naquela hora, irmãos? Não era outra terra senão esta terra na qual ele estava. Deus quem apareceu a Abraão no lugar onde Abraão estava. Abraão não foi ao lugar onde Deus estava, mas ali estava Abraão. Deus apareceu e faz essa promessa. Vamos lá, voltar para os slides. Deixa Deus estar ministrando seu coração, iluminando a sua mente. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus fala que o Espírito da verdade, ele quando viesse e já veio, ele nos conduziria a toda a verdade. Falaria não de si, mas a respeito das coisas que haveriam de acontecer, ou seja, coisas futuras. Amém, irmãos? Então a igreja do Senhor precisa sim, não se preocupar, mas se ocupar das coisas eternas. A igreja não pode ficar presa apenas nas questões temporais, o tempo, a minha bênção, as coisas materiais para o meu tempo. Irmãos, tudo passa. O que nós devemos buscar, em primeiro lugar, é o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. Então vamos lá. Agora Gênesis capítulo 17, vai acontecer algo aqui que você vai observar. Capítulo 17, 7 e 8. Vamos juntos? E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança, assim como para sempre é para sempre. O que é perpétua? Para sempre. Perpétua tem tempo? Perpétua é para sempre, é eterno. Então ele está falando uma aliança eterna. Então o que Deus está prometendo para Abraão é algo que Abraão vai receber juntamente com a sua descendência eternamente. E o detalhe é, vamos lá, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de suas, toda a terra de Canaã, e que? Perpétua possessão, Abraão. Darei a ti e a tua descendência. Nós vamos ver ainda hoje e amanhã
mas precisamente que descendência é essa? Que herda juntamente, que toma posse juntamente com Abraão da promessa. E aqui eu preciso fazer essa observação com você. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Segundo esse versículo que nós estamos lendo, que faz parte de um contexto, depois leia, tá, irmãos? Para não dizer, mas isso aí está fora de um contexto. Não, você vai ver que o contexto é Deus fazendo a aliança. Não, pode voltar ali. Ele fala assim: a ti e a tua descendência depois de ti te darei o quê? A terra de quê? Anteriormente Deus fala para ele, ó, darei a você a terra, toda a terra que os seus olhos veem. Agora, Deus não só está prometendo, como agora entra aqui a questão da aliança. Estabelecerei a minha aliança. Quantas vezes nós já falamos e cantamos que Deus é um Deus de aliança? E Deus não quebra aliança, irmãos. O que Deus prometeu é o que é a vontade dEle. Ele não vai quebrar porque é a vontade dEle, e Ele não vai quebrar porque Ele é Deus. Ele não quebra a aliança. Glória a Deus. E Ele está falando toda a terra da sua peregrinação. Aí eu quero fazer uma pergunta para você meditar. Abraão peregrinou o céu? Hã? Pode falar, irmãos. Abraão peregrinou. Abraão, ele andou. Deus falou assim, olha, sai da sua terra, da terra da sua parentela, e vou para a terra que te mostrarei. E aí Abraão andou pelo céu, e Deus falou, olha, o céu que você está pisando, eu vou te dar. Foi isso aí. Toda a terra da sua peregrinação perpetuamente. Então deixa o Espírito estar ministrando o seu coração, porque Ele vai te ensinar, irmãos. Querido, há cerca de 26 anos, pelo menos no meu caso, a gente está militando, pregando essa palavra que ganhou nosso coração e mudou, digo assim, mudou a minha vida mesmo. Irmãos, porque se não fosse a revelação do propósito eterno de Deus na minha vida, eu não estaria no caminho. Estou te falando sincero. E talvez seja por conta disso que muita gente não está no caminho hoje, porque às vezes não vê coerência. Tem pessoas que eu já falei sobre essas coisas, e a pessoa, você sabe que pessoas que não estão no caminho, que não estão mais no Evangelho, não estão congregando, e falou, você sabe que eu não conseguia entender da maneira como muitos estão falando. Porque então, irmãos, quando a pessoa bate numa pergunta dessa, que se você fizer uma pergunta, a pessoa não sabe responder. Então deixa Deus ministrar o que Deus está prometendo a Abraão, é a terra da peregrinação dele. Vamos andar? Vamos avançar aí? Então o texto é claro em afirmar toda a terra que vê, toda a terra que ele peregrinou. E agora para Jacó, ele ainda diz uma outra coisa, aonde tu estás deitado. Vamos ler o texto, Gênesis 28. E eis que o Senhor, 28, 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, lembra que Jacó pôs uma pedra e deitou, e tem toda aquela passagem, ele viu céu aberto, uma escada, né, que tocava o céu, anjos desciam e subiam por essa escada. Não vamos entrar aqui no detalhe disso, mas o local, o detalhe é o local aonde ele estava deitado. Deus falou assim, ó, darei a ti e a sua descendência. Vê que a promessa é sempre para Abraão e o seu descendente, a sua descendência. Então não é só para Abraão, mas é para Abraão e a sua descendência. Você pode estar pensando, mas então isso aí é só para os judeus, isso não é coisa para nós. Não, nós vamos ver quem é o descendente, nós vamos ver quem é o herdeiro do reino, nós vamos ver tudo isso aqui, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia, fique ligado, aleluia. Vamos caminhar? E aqui, irmãos, nós vamos ver
Deus fazendo uma aliança de sacrifício. Vamos ler o texto, depois eu comento um pouquinho com os irmãos. Então o levou fora, pode ler comigo? Esse aí eu vou botar o óculos. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para quê? Para dar qual terra? Esta terra, para herdá-la. Veja que agora a terra aparece como herança. Herança para Abraão e para a sua descendência. E nós vimos anteriormente que é uma herança eterna. Não passa, não tem fim, o texto continua. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte de frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Vamos no outro. Sucedeu que posto o sol, houve sacrifício, houve escuridão, e eis um forno de fumaça. Eu li sacrifício lá em cima, você acredita? Vamos ler de novo? E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, olha aí, a aliança novamente. Aqui, inclusive, antes do capítulo 17. A aliança entra. O acordo de Deus está entrando. Ele fala assim: fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, o que ele está dizendo? A tua descendência tenho dado esta terra, desde o quê? Desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates, local aonde Abraão peregrinou. E aí eu te pergunto, a rio do Egito e rio Eufrates, está na terra ou está no céu? Então Deus está prometendo uma geografia, um território, um local que seria a vontade dele entregar para o homem. Muito bem, e aí eu preciso só falar com você, porque, irmãos, aliança para Deus é algo muito, diga muito de novo, muito, mais uma vez, muito séria. Irmãos, hoje em dia as pessoas quebram aliança com a facilidade. Onde mais se quebra aliança é no casamento. Não vou falar sobre casamento, pastor Josué teve aqui semana passada, deve ter falado muito a respeito dessas coisas, que ele trabalha com família, mas eu vou falar de aliança. Aliança é sério. E veja só, volta no texto. Quando Deus falou para ele pegar aqueles animais e partir no meio, Deus então ele estava mostrando para Abraão, porque Abraão saiu de uma terra pagã, amém? Lembra? De Ur dos Caldeus. Se adorava a Deus ali? Não. Se fazia contrato ali, pacto? Sim, não com Deus. Se fazia entre homens. E era uma chamada aliança hitita, que é uma aliança onde 2 pessoas concordavam a respeito de alguma coisa e se ofereciam em sacrifício os animais, para que, passando ambas as pessoas no meio daquele corredor onde estavam aquelas 2 metades, esses 2 estariam dizendo assim: olha, eu não quebro a aliança. Se eu quebrar a aliança, pode me matar. Se eu quebrar a aliança, eu serei como esses animais partidos, mortos. Então isso aí era uma maneira de se firmar a aliança entre 2 partes. Então quando a Bíblia diz, e aí o texto vai dizer assim: sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo. O que aconteceu? Passou por aquelas metades. Você sabe o que significa isso?
O próprio Deus passou entre o sacrifício. O próprio Deus passou entre aquelas metades. E sabe o que Deus estava querendo dizer para Abraão? Olha, porque você vê que nesse caso apenas Deus passa, a tocha de fogo passa. Deus estava falando para Abraão assim, olha, se eu não cumprir a aliança, eu sou um Deus morto. Se eu não cumprir o que eu estou te prometendo, pode me considerar morto. Sou um Deus que não cumpre. Você está entendendo, irmãos, como que Deus faz? Irmãos, então Deus está colocando a sua reputação, digamos assim, em jogo. Deus, Ele promete e Ele firma. Quem aqui já viu ou já leu que Deus, Ele jura? Quem aqui já viu que Deus jura? Hã? Que isso, pastor? Deus jura. Deus jura. Quando você era pequeno, eu me lembro isso aqui, por exemplo, para que eu, ou qualquer um, acredito que quem tem mais de 45, 50 anos da minha geração, lembra disso. A gente, para querer pôr fim a uma discussão dos colegas ali, você prometia alguma coisa. Então você falava assim, não, eu prometo cumprir. Já fez isso, Pedrão? Eu prometo cumprir. Aí o cara vai falar para o seu colega assim, que isso? Você não vai cumprir nada, não acredito, você está mentindo. Aí você fala assim, eu prometo. Aí você não vai, você não promete, você não vai cumprir. Aí o camarada fala assim, eu prometo, eu juro minha mãe mortinha. Minha mãe está lá, deve estar me ouvindo. Graças a Deus, que Deus não vai levar em conta esse tempo de ignorância. Muita gente quebrou a aliança, não fez e a mãe está viva, amém? Mas também, você já deve ter ouvido também da mesma forma, queria dar mais crédito ao que estava falando, dizia assim, eu juro por Deus que eu vou cumprir. Aí, bom, acabava-se a discussão, pô, jurou pela mãe, jurou por Deus, não, agora eu acredito, né? Agora eu acredito. Eu quero ler um texto com você, que você vai ver o que Deus fez quando fez a aliança. Vamos lá. Pode colocar o próximo slide. Deus jurou por si mesmo. Lembra que eu falei, sempre quando jura-se, procura-se algo superior, alguém superior. Se o cara falasse assim, eu juro por mim mesmo, o outro não acreditar, dá gargalhada, fala, continua mentiroso. Mas aí, agora veja só, você vai entender isso aqui. E disse, por mim mesmo que jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o seu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandiosamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta, cidades dos seus inimigos. Então veja só, Deus, Ele jura, porque presta atenção, irmãos, por Ele mesmo. Tem alguém superior a Deus? Não havendo ninguém superior, Deus jura. E daqui a pouco o escritor hebreus, você vai ver, nos fazendo entender um pouco mais sobre isso. Mas enfim, aqui ele está dizendo que vai dar mais uma vez, e agora Deus está jurando por si mesmo, que vai dar herança a Abraão. Aquilo que prometeu. Por que Abraão é pai na fé? Ele creu, irmãos, na palavra do Senhor, e olha que não existia lei. Ele não creu por uma obrigação, pelo um peso de lei. Ele creu porque ele abriu o coração, ele ouviu a voz de Deus e ele creu no Senhor. Então, o contexto você sabe, Deus pediu Isaac e Abraão deu. Abraão sacrificou ou não? De fato não. Isaac não precisou morrer, mas no coração Deus fez a leitura. Então Abraão foi fiel, Abraão sacrificou o seu único filho. Mas imagina Abraão pensando naquela promessa, pensando, lembrando que Deus passou no meio daquele sacrifício, lembrando tudo aquilo. Abraão ia fazer. Deus falou, o anjo apareceu, não faça, creio. Apareceu então ali o sacrifício, houve derramamento de sangue, mas
Deus então recebeu, e agora Deus está falando, ó, por causa disso que você fez, essa ação. Então no coração de Deus, Ele entregou. Amém, irmãos? Vamos ler o próximo versículo? Olha que está em Hebreus 6, 13 e 18. Porque aí aqui é uma explicação, né? O escritor aqui dando mais luz ao entendimento. Ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por quem? Dizendo, certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa de ter filho. Lembra que com 75 anos ele recebe a promessa de ter um filho, um herdeiro. E aí por 25 anos, porque 25 anos depois ele alcança essa promessa de ter filhos. E aí vamos lá. Parei onde? Ah, tá. Alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Ou seja, se existe então esse juramento, acabou a briga. Ó, parei, eu prometo, eu juro, entendeu? Então acabou a contenda, é o que Deus está falando. Olha, eu faço isso, Deus se interpôs com o juramento. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus tenhamos o quê? A firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, querido, você pode descansar em Deus, se Deus te prometeu algo. É o que Abraão fez. Deus tem prometido algo para você? Descansa, espera em Deus. Deus cumpre a aliança, irmãos. Aleluia. Abraão creu, irmãos. Aí você poderia perguntar, mas e aí ele recebeu? Vamos ver, irmãos. O fato é que os filhos de Deus precisam crer mais na palavra do Senhor, não emprestar ouvidos a fábulas, irmãos. Infelizmente, Paulo faz essa acusação, ele faz essa denúncia, diz que nos últimos tempos, quando as pessoas ao ouvir a sã doutrina, a palavra, iriam ter comichões nos ouvidos, a palavra da cruz, o evangelho do reino, ia ter comichões, iam emprestar ouvidos a fábulas, a engano, a cultura do homem, a cultura do mundo, a doutrina humana, irmãos. Glória a Deus porque você está aqui, porque você congrega nesse lugar, porque você tem um pastor. Irmãos, pastor é aquele que tem preocupação. Você sabe por quê, irmãos? Que está tendo essa conferência aqui e outras mais que o pastor tem promovido. É para abençoar a sua vida, é para preparar o seu coração, é para preparar você como noiva para o noivo. Um líder, ele está com um Jesus trabalhando na edificação do corpo da igreja. Então, glória a Deus, porque você está aqui. Se você está em casa, está na região aqui, em nome de Jesus, amanhã venha. Porque você está recebendo em casa, mas aqui, irmãos, eu tenho certeza que existe uma liberação espiritual. A palavra diz, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Deus para desfazer, destruir sofismas, fortalezas que às vezes estão na nossa mente, no nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então o inimigo vai tentar trazer no tempo do fim mentiras que nos tire do propósito. Mas glória a Deus que o Senhor nesse tempo está levantando uma geração, irmãos, cheia de vontade de aprender, de ser parecido com Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Entenderam aqui, irmãos? Quando Deus, ele para confirmar a Abraão que ele não vai mudar, ele se interpôs. Isso é tremendo demais. Deus está dizendo, não vou mudar, não vou mudar. Principalmente porque, cara, Abraão, ele creu. Então é aí mesmo que Deus não iria fazer uma coisa dessa. E depois dele, essa mesma promessa foi feita, você viu aí a Jacó?
a Israel, foi feita também a Isaac. Amanhã você vai ver qual foi a aliança, a promessa feita a Davi. Enfim, irmãos, para entender o fim dos tempos, nós precisamos compreender essas coisas, que não vai acontecer nada fora das promessas, das alianças e das profecias. O que foi profetizado a respeito do fim, nós vamos ouvir aqui esses dias, irmãos. Não tem como entender se não atentarmos para as coisas passadas. Vamos lá, vamos passar. Então aqui é um resumo, né? Deus jurou por si mesmo, ou seja, existe um sacrifício. Gênesis 22, 5 a 11, um juramento. 22, 16 a 17. Ele fala para Abraão que era a terra que ele pisava, essa é a herança. Ele disse que a terra que vê, está lá, Gênesis 13, 15. E a terra para Jacó, ele fala que é a terra que ele estava deitado. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, irmãos, como o pastor falou, a gente vai ficar um pouquinho ainda aqui depois. Você pode procurar um dos pastores e tirar dúvida. É importante, porque quem ensina é a unção, é o Espírito. Agora a gente quer cooperar com isso aí, em nome de Jesus. Vamos avançando. Lê comigo lá. Lê lá em cima. Deus promete a terra a Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. Lê o texto agora. Multiplica. Uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lomos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque e o quê? A tua descendência depois de ti darei a terra. Irmãos, talvez você leia Gênesis apenas como uma história bíblica. Talvez você pegue Gênesis, você pega todo esse contexto aí, e hoje você apenas lê como uma história bíblica, e vai ilustrar algumas questões, mas ali tem um ensino para nós. Nós lemos, Deus está profetizado, que Deus, Ele revela desde o início o final. Irmãos, inclusive eu costumo dizer, você quer ver o final, você quer ver o desfecho, você quer ver depois do pecado, Apocalipse 21, 22, olha para Gênesis 1 e 2, tremendo, você vai ver como se equivalem os dois textos. Vamos lá, vamos avançando aí, que ainda tem, quantos estão ligados no Senhor? Glória a Deus. Passou um? Acho que passou um. Ah não, vamos lá, tá certo. Vamos juntos? Vamos juntos, irmãos? Vamos lá. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que os cumprirdes, para que vivas e entreis e possuais o quê? A terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para um pouco de tempo, e depois vai destruir? Para sempre? Irmão, sinceramente, quem aqui acreditou até o dia de hoje, que Deus ele tem como propósito destruir a terra? Não precisa levantar a mão não, pensa nisso. Muitos ainda pensam assim. Eu só pergunto para você, eu quero que você lembre de algumas coisas, porque há 26 anos atrás, a gente caminhando nisso aqui, eu me perguntava, fazia as mesmas perguntas, quando eu ouvi uma ministração como essa. Eu me perguntava, mas eu aprendi de outra forma, que Deus iria destruir tudo, ia levar a igreja fora daqui, ia destruir tudo, ia acabar com tudo.
essa bagaceira que está aí, dito... lá no Rio já seria mesmo essa porcaria que está aí. Né? Aqui é bagaceira, o que mais? Porcaria também. Essa coisa horrível, lixo, o que mais? Participa aí. Enfim, irmãos, a palavra diz que Deus, Ele destrói os que destroem a terra. Você já leu isso ou não? Quem já leu isso? Deus, se você pegar, nós vamos ler um texto daqui a pouco, mas isso que eu vou falar para você aqui não está hoje nessa ministração. Mas se você pegar Apocalipse é o último livro da Bíblia, amém? É o livro da revelação do fim, ok? Ok? Abra rapidamente sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, rapidamente, Apocalipse 11. No versículo 18. Quem encontrou diz amém. Então vamos lá. 11, 18. Eu quero ler a partir do 15, porque aqui, querido, é tremendo, porque vai falar do fim. A gente está falando do fim também, amém? Fim dos tempos, olha só. O sétimo anjo tocou a trombeta. O sétimo anjo é aquele que toca a trombeta e você sabe o que acontece. Jesus vem e aí é fim desse mundo de trevas, dessa bagaceira, dessa porcaria. E olha só, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o que, irmãos? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ok? Pelos séculos dos séculos. Aí veja só, no versículo 18 vai falar assim: na verdade as nações se enfureceram. Os inimigos de Deus, aqueles que estavam se levantando contra a majestade, eles se enfureceram. Aqueles que estão destruindo a terra, irmãos, não amam, são inimigos da cruz, não amam a Jesus, não amam as coisas eternas. Eles querem muito para o tempo. Mas aí olha só o que diz a palavra. Então, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos e para se dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para o quê? Destruíres os que destroem a terra. Querido, Deus, na manifestação de Cristo Jesus, quando a sétima trombeta toca, Jesus vem para reinar sobre as nações da terra, tomar posse da herança que foi prometida a Abraão, Isaque, Jacó, Davi e todos mais. Ele vai reinar sobre as nações. E o que vai acontecer? Ele destrói aqueles que destroem a terra. Então, em nome de Jesus, peça discernimento, leia a Bíblia, que Deus vai te mostrar muitas riquezas. Irmãos, eu fui enriquecido pela palavra de Deus, quando eu li coisa assim. Ainda não acabou não, a gente vai continuar aqui, tem coisas tremendas, vamos lá. Pode passar. Isaías 49, 8, juntos. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável, te ouvi, e no dia da salvação, olha aí, te ajudei e te guardarei, e te darei por aliança do povo para restaurares o quê? A terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Veja que aqui é uma profecia. Isso aqui está apontando para a vinda de Jesus. Quando a terra será assolada, vai haver juízo sobre a terra, mas não vai ser destruída. E nesse tempo aceitável, o tempo que antecede os dias da volta de Jesus, o Senhor vai estar, Ele está dizendo que vai estar ajudando e guardando os seus. E quando Jesus vem, Ele entrega aliança, Ele entrega, te darei aliança e te darei a terra para ser restaurada. A terra, ela não é destruída, ela é restaurada. E quem Deus usa para fazer essa restauração? Hein?
Pode falar, irmãos, está no seu coração, tenho certeza. A igreja, Cristo e a igreja, Jesus e a esposa, para restaurar aquilo que estava assolado. É tirado, extirpado os inimigos que estão até então destruindo a terra. Amém? Vamos avançar? Cadê? Tem outro texto? Isso, tem outro texto aí, os Salmos. Salmo 105, 8 a 11. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança. O que, irmãos? Lembra que a aliança é eterna. Às vezes quando a gente lê isso aqui, a gente não lembra que aliança é essa. Mas aqui está falando dos patriarcas. Então essa aliança é aquela que ele fez com Abraão, com Isaque, com Jacó. E o que Deus prometeu? Irmãos, pode falar. Se depois se isso está mexendo com você, em nome de Jesus, peça discernimento ao Senhor. Leia, você está com a apostila aí, não tem apostila como Bíblia não, tá, irmãos? A apostila tem palavra de Deus, mas você não tem aquilo ali, eles estão colocando como o livro, não. Está tudo ali escrito, são textos bíblicos, o que está na sua Bíblia. E olha que a gente só está colocando textos e comentando, amém? A gente não está apenas falando de coisas sem colocar o texto. E não está fora do contexto. Eu coloco isso para você, eu quero desafiar você a ler, que Deus vai te mostrar isso que eu estou falando para você aqui. Na verdade, o que o Espírito está te comunicando. Vamos lá, volta lá no texto. Então, Deus, Ele confirma a aliança. Você vê que depois de gerações, vamos passar. Toda a esperança judaica foi baseada na promessa. Irmãos, toda a esperança judaica, esse povo, eles ainda vivem até hoje. Você sabe por quê? Porque, primeiro, Deus está preservando. Mas porque eles têm uma esperança. Eles têm no coração que um dia, muitos judeus, por exemplo, eles não receberam Jesus como Senhor na sua primeira vinda, sim ou não? Mas eles são parte da aliança, foi dada a eles ali de primeiro a aliança. E aí, irmãos, o que Deus falou para o povo? Os judeus vêm da descendência de quem? Abraão, ok? Lembra da genealogia? Então, a esperança deles é de receber, porque Abraão recebeu uma promessa como aliança. Aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que vocês vão concordar comigo. Hoje está tendo guerra no mundo. Você pode me dizer uma guerra que está acontecendo no mundo? Muito conhecida? Oi? Ucrânia e Rússia. Mas qual é a outra guerra? Faixa de Gaza, está ali Israel e os árabes, muçulmanos, ismaelitas. Aí, irmãos, por que está vendo isso? É porque que eles brigam? Porque ambos os povos, eles são, de certa forma, irmãos, porque são filhos de Abraão. E eles, dentro do direito deles, sem entender a promessa, eles acham que têm direito, porque Deus prometeu a Abraão. Então os árabes acreditam que eles têm mais ainda, porque Ismael é primogênito. Então a briga que está acontecendo ali, irmãos, não é pelo céu, é pela terra, é a posse daquele território, porque eles creem na promessa que foi feita ao pai Abraão. Por isso aquela briga toda ali naquela região, eles querem a posse daquilo que foi prometido. Está entendendo isso? Vamos lá. Toda esperança judaica foi baseada nessa promessa. Olha só. Salmo 132, 13 e 14.
diz, lê comigo, irmãos, estou ficando cansado. Amém. Está na tela também, não está? Dos irmãos que estão acompanhando? Mostra lá também, né? Tá. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou o quê? Para a sua morada, para a sua habitação, dizendo, este é o quê? Meu repouso para aqui habitarei, pois quem vai questionar os desejos de Deus? Quem vai dizer, não, Deus, espera aí, calma aí, não, eu vou governar do céu, eu vou para o céu. Irmãos, você vai ver que coisa linda nesse seminário, é quando o céu tocar a terra. Presta atenção, Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Mateus capítulo 6, 9 e 10, ali Jesus sendo, né, os discípulos pedindo para Jesus, ensina-nos a orar. Eles estão pedindo um ensino, então se serviu para eles, irmãos, é ensino para nós. E Deus dá o quê? Uma base, o Senhor Jesus dá uma base, Ele fala assim, então vamos lá, quando orar, ore assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então vamos lá, primeiro Jesus está falando assim, o Pai, Ele está onde? Em Isaías capítulo 66, se você abrir aí, não precisa nem colocar na tela não, ou anota, Isaías capítulo 66, versículo 1, vai dizer que o céu é o quê? É o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Então o céu é trono de Deus. Então Jesus está ensinando aos discípulos, quando orar, ora assim, olha, o Pai, Ele está no trono, o céu é o trono, então ore assim, Pai, inclusive Ele está já estendendo a paternidade, tá? Para os discípulos ali. Só que o detalhe que a gente não pega, irmãos, que estás no céu, aí ele vai falar assim, venha a nós o quê? Ele está pedindo, Pai, que o seu trono venha, que o céu venha para a terra, que seja estabelecido o teu reino, para que a tua vontade seja feita no céu, na terra como é no céu. Sabe quando que a vontade de Deus vai ser feita na terra? Só quando o céu descer, só quando o governo de Deus vir, só quando o Senhor estiver habitando conosco. É desse jeito. Deus não quer destruir, Deus quer, como desde o início, Deus os abençoou, lá no Gênesis, homem e mulher, e disse, crescer e multiplicar, encher a terra e dominar, governar, aleluia, vamos lá, irmãos, glória a Deus. Então está lá, porque o Senhor, Ele escolheu a Sião. O que é Sião, irmãos? Sião é um conglomerado, inclusive são montes, né, em volta de Jerusalém, e no cume, ali é um local onde, inclusive Davi, né, como primeiro rei, o rei, né, que agradou o coração do Senhor e que tem promessa e aliança, ele governou dali. Tem um texto de Isaías, Isaías 1 ou 2, pastor Isaías 2, que diz que no reino de Jesus, de Sião sairia a lei, e de Jerusalém a palavra. É Isaías 2, pastor Igor? Ele tá ligado ali. Diz assim, mas você já ouviu esse texto profético? De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra. Isaías 2. Eu só quero que os irmãos pensem comigo. De uma forma assim, não precisa nem de uma revelação muito grande. Pensa comigo, aonde está Sião? Jerusalém. E está onde? Na terra. Na terra. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor, quê? Como monte, que não, mas permanece para... Deixa Deus ministrar o seu coração, irmãos.
Então, se o Monte Sião, estando na terra, não é destruído, permanece para sempre, eternamente, então toda a terra permanecerá, porque essa é a vontade, e a palavra aqui está dizendo que Deus escolheu, Ele quis, Ele desejou Sião, local de governo, Sião, local de autoridade. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra para todas as nações. Aleluia. Oi, quando a gente foi lá em Israel, numa caravana, nós aprendemos com o guia, ninguém desce para Jerusalém. Isso. Sobe. Isso. Todos os judeus não dizem, vamos descer para Jerusalém. Todos eles usam a palavra, vamos subir para Jerusalém. Porque o texto, inclusive, vinde, subamos. Subamos, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra. Irmãos, esse é tão sério. Você vai ver ainda mais à frente que as nações precisarão convergir, subir para Jerusalém, porque senão não serão abençoadas. Não serão abençoadas. Então, se o Monte Sião permanece para sempre, quantos entenderam? Como que a terra vai ser destruída? Explica como que Deus vai destruir a terra se Ele mesmo diz que escolheu, eu quis, eu desejei. Eu não discuto não com Deus, de forma alguma. Vamos avançando? Glória a Deus. Provérbios 2, 21. Lê lá comigo, porque, pastor, lê, está com o microfone aí. Alguém lê aí. Pastor Pedro. Salmo 2, 21. Provérbios. Porque eu vou abrir em Salmo aqui, pode ler. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Pode ler de novo? Bem alto. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão Glória nela. a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Porque retos, justificados, são aqueles que esperam no Senhor. E eu quero ler com você, irmãos, outro texto. E esse aqui, vamos ler esse que já está aqui. Eu quero que, enquanto isso, você abra a sua Bíblia no Salmo 37, rapidamente. Salmo 37, mas aqui Eclesiastes capítulo 1, 4. Olha que palavra aí, ó. Uma geração vai e outra geração, mas a terra sempre permanecerá, ou outras versões diz permanecerá para sempre. Geração passa, mas a terra não. A terra permanecerá para sempre. Por quê, pastor? Porque Deus quer. Porque Deus quer, eu não vou discutir, eu apenas, como filho de Deus, vou concordar com Ele. Irmãos, ninguém que tem que concordar comigo, com nenhum dos pastores, um pastor Everaldo, concorde com a palavra se tiver escrito, porque isso vai edificar a sua vida. A igreja, ela nesse tempo, ela está sendo edificada para ser apresentada como noiva, e a noiva, ela é adornada, não é com brinco, com batonzinho. A noiva gloriosa, ela é adornada pela palavra. A palavra embeleza a noiva, porque quando Jesus voltar, a mesma palavra do reino, o mesmo evangelho que Jesus pregou, precisará ser encontrado na boca dela. Amém? Glória a Deus. Abra aí em Salmo capítulo 37. Pode botar o slide seguinte, porque já tem ali acho que já está lá, né? Mantém Salmo que daqui a pouco a gente vai ler. Vamos continuar aqui nos slides. Isaías 65, 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro que possua o quê? Os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra. E os meus servos habitarão aonde? Habitarão no céu, é isso que está dizendo, querido?
habitarão ali. Eleitos não são apenas judeus. A Bíblia diz, Paulo, quando vai falar dessa eleição, ele vai dizer que os que de antemão conheceu, lá em Romanos capítulo 12, 8, versículo 29, ali, 8, 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou, os elegeu. E os que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, justificou. Quantos justificados nós temos? Foi justificado pelo sangue de Jesus para poder herdar, irmãos. Então você é um eleito do Senhor. Então herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Isaías 62, agora versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Bom, peraí, pastor, então agora, calma aí. Tem um detalhe aí, ó. Então não é esse céu e não é essa terra, o texto está dizendo aí, porque algumas pessoas que vão querer defender isso, vai mostrar, por exemplo, um texto como isso, como esse, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim. O que é novo, irmãos? O que a Bíblia vai nos mostrar? E se você for pegar o texto ali, vendo na língua que ela foi escrita, você vai ver que novo tem a ver com mudado, transformado, novos céus e nova terra, porque existe sujeira hoje na terra, demais da conta, amém? A bagaceira, conforme o pastor falou, tá uma bagaceira, então está poluído, principalmente no Brasil, menos no Ceará. Glória a Deus, irmão. Querido, hoje a gente pegou o Uber, saiu da rádio, a gente estava na rádio, logo quando entrou, estava o taxista com o olho arregalado, não foi, pastor Igor? Poxa, acabei de ver um assalto na minha frente, quase que eu joguei o carro em cima do cabra, e não sei o quê, e porque o cara foi assaltar o outro, ele estava de bicicleta, mas acho que ele não estava armado não. A coragem das pessoas está tão grande, que estão assaltando sem arma, e o medo das outras estão tão grande, que estão se deixando assaltar sem arma, irmão. É violência demais. Quando eu falo de reino de Deus, irmãos, que Deus vai reinar sobre a terra, apenas falo assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, amém? Você pergunta para qualquer cearense aqui, qualquer um do estado, como você gostaria que fosse o seu estado? Se algum vai dizer assim, ó, eu gostaria que fosse eu gostaria que fosse mais justo. Há muita injustiça, corrupção, né? Não é isso? Alguém iria falar assim, talvez você. Como você gostaria? Que tivesse paz, porque só tem guerra, só tem violência para todos os lados. E que mais? Que tivesse mais alegria, só tem tristeza nesse lugar, nessa bagaceira, nesse país. Você sabe o que é tirando isso, irmãos? Tirando a violência, tirando a corrupção, tirando essas coisas de violência, sabe o que é? Reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito. Tira isso, irmãos. Então não é a terra que não presta, é a maldade que está proliferando, é o homem que é mau. É por isso que a palavra diz que Deus vai extirpar, vai tirar pela raiz. Vamos lá. Onde estávamos? Então, novos aqui, novo céu e nova terra, é o seguinte, sempre quando eu vou falar isso aqui, eu dou esse exemplo, talvez você já fez isso, quem é mais um pouco antigo, lá em casa, antigamente você não tinha essa coisa de comprar, né, ter a facilidade para comprar as coisas. Eu lembro que lá na minha casa tinha um sofá, uma poltrona. Cara, quantas vezes nós encapamos, nós reformamos aquele sofá, várias vezes. Cara, e ele ficava novinho. Tava uma bagaceira. Gostei disso. Tava uma bagaceira, tava tudo ruim. E aí, a gente chamava o profissional, o cara vinha lá com a sua sabedoria e encapava, deixava. Quando chegava em casa, minha mãe, ficou novinho. Um novo sofá, mas a estrutura, a base era
a mesma. A gente só tinha tirado a imundície, tinha tirado a bagaceira, tirado tudo e deixado novo. Quem aqui é uma nova criatura? Oh, glória a Deus. Era uma bagaceira, só Jesus para querer, irmão. Mas você está aqui, você é uma nova criatura. Deus está o quê? Olha Deus falando com a gente. Nos transformando, nos edificando. Aleluia. E assim, irmãos, será o processo de restauração de todas as coisas. Tudo que está uma bagaceira será transformado para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Rei da glória. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Então, por exemplo, vai ser a nova terra, assim como os ares. Você acha como que é os céus aqui, as regiões celestiais aqui desse estado? É tudo limpinho? Hein, pastor? O pastor Pedro, o que você acha? Pastor Everaldo, como é que está os ares? Uma bagaça. As trevas, inclusive, vai alta a noite, irmãos, a madrugada. Ó, o dia tá para vir. O dia vai surgir, o reino vem, mas vai alta a noite, as trevas estão cobrindo a terra. Tem potestades e principados. Então, novos é porque não vai mais haver essas coisas nos ares. As nossas cidades, aleluia, não vai ter mais essa influência maligna que faz com que as pessoas se corrompam de todas as formas, se prostituem, se entreguem à lascívia, essas coisas que destroem o homem que o Senhor criou. Eu costumo também falar o seguinte, irmãos, que quando o homem pecou lá no Éden, entrou a maldição entrou na terra por causa do homem. A terra não fez por merecer a maldição. Quem era o governo da terra é que entregou. E aí Deus fala, maldita será a terra por sua causa. Por um homem entrou, mas por outro, aleluia, por outro entra a bênção. Jesus é aquele que juntamente com a igreja restaura essa bagaceira toda. Aleluia. Aleluia, vamos passar aí, irmãos. Jeremias 7:7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para... Cara, tem muitos. Irmãos, aqui está alguns. Tem muitos textos que falam da promessa de Deus. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus, co-herdeiros, herdeiro de quê? De um reino. Herdeiros e co-herdeiros de quê? De uma promessa. Que promessa é essa? O que está escrito a respeito? Está escrito que nós vamos herdar o reino, vamos habitar e reger as nações juntamente com Jesus. Sim. Aleluia. Ezequiel 37. Isso aqui é uma profecia maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma profecia, inclusive, que a gente vê cumprindo mas lá no finalzinho da sua Bíblia. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. Qual foi a terra que habitou os pais? Foi esta terra. Eu estou colocando essa porque a gente poderia colocar ali, foi aquela região de Canaã, foi ali entre a peregrinação de Abraão, né? Mas eu quero frisar com você, porque toda aquela geografia está dentro de uma outra geografia no contexto geral, que é a terra. A terra. Então, vai dizer lá, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias 7:7. Não, Ezequiel agora, que nós estamos lendo. E habitarão na terra que dei a vosso servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão, o quê? Nela, ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. Então, vai habitar Abraão, Isaque, Jacó, até chegar a nós. Nós vamos ver nesses dias aí quem é o herdeiro da aliança.
para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Que Davi, do que se está se tratando essa profecia aqui? Ezequiel. Aqui ele não falou em Jesus, meu servo, porque Jesus não havia aparecido, ok? Então Davi é tipologia de quem? De Cristo, de Jesus, é rei, ok? Então Davi, meu servo, será seu príncipe, o quê? Sobre a terra, é que está escrito, sobre a terra ele será príncipe, um príncipe governa, e farei com eles uma aliança de paz, olha aí irmãos, e será uma aliança o quê? Por 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, perpétua. Deixa que o Senhor ministre seu coração. Tem certeza que ao mesmo tempo, querido, que assim como aconteceu comigo, que eu fui confrontado em alguns conceitos, Deus mexeu comigo. E a partir daí, quando a gente lê a Bíblia e vê as promessas, as profecias, a gente fica maravilhado, sabe? Quando a gente está vendo as coisas todas acontecendo, aí a gente não tem medo não, querido. A igreja não tem medo não, quando a gente vê tudo isso acontecendo, essa bagaceira toda, sabe o que a gente tem? Esperança. A gente sabe que está mais perto de nós do que quando cremos. Está aparecendo, o sol já vem surgindo. O rei está voltando, amém? Aleluia, tem essa esperança. Diga para todo mundo, ó, Jesus está vindo. Vamos lá. Olha só que coisa tremenda. Aliança perpétua. E estabelecerei o quê? E os estabelecerei e os multiplicarei. Lê comigo o que está escrito em vermelho, lá no final. E porei o quê? No meio deles para sempre. Quem crê na profecia bíblica? Cara, Deus usou os profetas, a boca, e profetizou para a nação. E para nós, igreja do Senhor, isso aqui está valendo. E ele fala o seguinte: porei o meu tabernáculo aonde? No meio deles. Então perceba que a profecia aqui não está dizendo que Deus vai tirar a igreja e levar para o tabernáculo dele. Deus está falando, a promessa aqui de aliança é que ele estaria colocando o quê? O tabernáculo no meio. O que Deus está falando aqui? Eu estarei com ele. Eu estarei com ele para sempre. Se você continuar o texto, você vai ver que Deus vai falar que eles me serão povo, eu serei Deus. Aí você sabe onde que isso aí está se cumprindo? Quem sabe? Fala aí. Pega, agora vai ter que pegar o microfone e dizer para aonde que está. Em Apocalipse. Apocalipse, se você quiser abrir aí, irmãos, Apocalipse 21, no versículo 3. João está vendo, e ele está falando o quê? Está desligado, né? Deixa que eu falo aqui. João está vendo, vi novos céus e nova terra. Tá o quê? É porque eu não entendi direito. Vai. O microfone aqui, ó, tá, o segundo microfone está desligado? É que tem uma cooperação aqui para a gente. João vê novos céus e nova terra. Cadê? Eu vou abrir aqui também, para ler exatamente como está escrito na sua Bíblia, porque isso aqui não está escrito só na minha, não. Vi novo céu e nova terra, pois valeu a intenção, pastor Pedro. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também o quê? Vi o quê, irmãos? Lembra não do texto, no capítulo, no versículo 2 de Apocalipse 21? Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, olha aí, quando o céu toca a terra, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então João não está vendo a igreja subir, ele está vendo o céu descer. Ele não está vendo a igreja subir. Se você está crendo, irmão, diga comigo, ele não está vendo a igreja subir. Ele está vendo o quê?
o céu descer. E aí no versículo 3, se cumpre ali o que está escrito em Ezequiel 37. Então ouvi grande voz vinda do trono. Então aí não tem engano nem apostasia, vem do trono, é verdade, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e o mesmo Deus estará com eles. Deus vem habitar, tabernacular conosco, fazer morada. Por quê, pastor? Porque Ele quer, porque Ele quis, porque está escrito e vai acontecer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Vamos continuar? Vamos lá, próximo. Miqueias 7:20. Meu irmão, está muito cheio de texto, não está? Hã? Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias. Lembra que nós lemos Isaías que fala que Deus faz conhecidos desde o princípio? Então, desde o início, Ele está jurando. Olha aí a questão do juramento novamente. Jurou a nossos pais desde os dias antigos. Eles têm essa esperança, irmãos. E nós temos que ter também. Zacarias 1:17. Vamos ler juntos? Pastor, pode ler agora aí. Dá um descanso para mim. Som. Agora foi. Zacarias 1:17. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Glória a Deus. Pode comentar aí. Você quer que eu comente esse texto aí? Pô, mas não, precisa comentar o texto. Não, tá comentar bem claro. não, é mostrar os pontos que a gente tem mostrado até porque agora. Porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Mas o Senhor ele antes da sua vinda, Ele vai tornar Jerusalém em calamidade. Consolará Sião. Mas vai consolar ela. Vai consolar Sião e Jerusalém. Porque hoje está tudo ruim, né? Tudo ruim. Não está ruim só aqui não. Lá está uma bagaceira também. Lá está bem ruim. Lá está o Hezbollah de um lado, Hamas do outro, os Houthis do outro, o Irã do outro, um bocado de coisa da... Então Deus vai consolar Sião e a Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Quem gosta quando abre, por exemplo, cartão postal ou então vai a Jerusalém e pega assim por trás, aí bota assim para tirar aquela foto bonita, lá com o domo da rocha ali, o topo daquela... É mesquita aquilo? É uma mesquita, né? Aquilo ali era o lugar aonde estava o templo, aonde Davi reinou. Isso significa dizer que aquilo lá precisará ser destruído, porque dali sairá a lei, dali Jesus vai reinar, dali vai sair a lei e dali vai sair a palavra do Senhor, irmãos. Então Jerusalém será consolada de tanta afronta. Aquilo ali é uma afronta, aquilo ali não é coisa a se tirar foto, a ter orgulho. Aquilo ali é de você chegar e orar: Senhor, seja feita a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Vamos lá. O próximo. Hebreus 9, 15 e 16. E por isso é mediador de um novo testamento. Então Jesus vem para viabilizar a promessa. Ou seja, se existe a promessa, como que um povo pecador, um povo cheio de dívida, ele vai herdar alguma coisa que Deus promete e que a gente sabe que em Jesus se cumpre? Precisava Jesus vir para que a gente, morrendo Jesus, a gente pudesse ter parte também na herança. É o que está escrito aqui.
Por isso ele é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados, lembra-se que de antemão conheceu, ele chama, então aí já é a inclusão da igreja, recebam a promessa da herança eterna. Qual é a herança eterna? Você que está aqui desde o início. Qual é a herança eterna? Terra. A terra. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então Jesus morreu. Inclusive, quando eu falo que Jesus morreu e que nós somos parte da herança, isso me lembra lá que quando João, no capítulo 12, vai falar de Jesus, quando Jesus está falando, consolando os seus discípulos, por ocasião da sua ida à cruz, né? Ele estava consolando para que quando chegassem em João capítulo 14, eles pudessem entender do que se tratava. Jesus fala assim: se o grão, eu preciso ir, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica como? Só. Mas se morrer, ele produz o quê? Muitos frutos. Fruto de trigo é semelhante. Então o testador precisava que Jesus viesse pagar a dívida e nos fazer herdeiros, porque agora nós não somos mais simplesmente, eu falo muito isso lá na congregação, não somos mais apenas servos, mas nós somos filhos de Deus. É uma coisa que a gente tenta botar na mente dos filhos da igreja do Senhor. Você não é apenas um servo, você é um filho que serve, porque um servo faz por obrigação, por paga. Mas um filho de Deus faz todas as coisas por amor e por honra ao Pai. Entenda isso, querido, porque você vai fazer com muito mais entendimento. Você vai contribuir com o reino de Deus de uma forma muito mais profunda, porque eu sou filho, eu estou contribuindo, eu estou ajudando naquilo que eu sou herdeiro, naquilo que eu vou tomar posse. Salmo 37, eu vou ler Salmo 37 primeiro, pastor, versículo 11. Pastor Márcio, só para somar, que você eu amo isso. Tem um ponto anterior, que estava falando sobre ali, quando você bate foto e você vê aquele dumo de ouro, que chama-se o Dumo da Rocha. Na guerra de 1966, na guerra dos 6 dias, Israel conquistou a Jerusalém antiga, Jerusalém velha. E todos achavam que os israelitas iriam destruir aquele templo. E eles ficaram abismados que eles não fizeram isso. E o porquê não fizeram isso? Não fizeram porque Deus não permitiu. Porque precisa se cumprir a palavra de Cristo, que está em Lucas capítulo 21, versos 24, que diz assim, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada. Ele está falando lá da guerra de 70 depois de Cristo, né? Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então Deus que permitiu a construção do Domo da Rocha ali em Jerusalém, para quê? Para que os judeus também não viessem a construir o templo que eles tanto querem construir. Isso. Porque se não tivesse ali, eles já teriam feito isso. Se Deus não, é Deus que está mantendo. Então, aquilo ali só está lá porque Deus quer que esteja para cumprir um propósito divino, para cumprir a palavra de Cristo Jesus, de Lucas 21, 24. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Temos um texto ali de Mateus 5, eu não quero ler esse texto agora não, gostaria de ler com você o Salmo 37, esse Salmo 37 aqui, um Salmo de Davi, ele vai mostrar como vamos ler rápido, como é a herança, o que é a herança dos filhos de Deus, qual é a herança? E aí no 11 ele vai dizer assim, lê comigo lá, os mansos herdarão a terra. Você vai ver quando isso acontece. E aí quando a gente vem 2 antes, vai dizer assim, no versículo 9, e aí vai
contribuir com aquilo que eu falei, que os malfeitores são exterminados. Já está profetizado. Versículo 9 diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Glória a Deus. Depois lê o Salmo 37 todo, que você vai ver pelo menos aí 5, 6 citações da terra como herança dos justos, dos que esperam no Senhor. E aí você lê, quando você chega no Salmo 37, 11, você lê: mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Ah, mas foi Davi falando. Irmãos, lê o texto de cima, por favor, bem alto. Lê o versículo de cima, é pequenininho, está ali, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É a mesma coisa que está escrito? Mas agora quem é que está dizendo? Jesus. Jesus, ele está dizendo no seu sermão: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o céu, herdarão a terra. Irmãos, a terra da peregrinação de Abraão, a terra que os olhos viu, a terra que Jacó deitou, a terra que você pisa a planta dos seus pés, é herança. Aleluia, glória a Deus. O próprio Jesus. Vou discutir? Que nada. Eu quero mais que os mansos a gente herde mesmo, acabar com a bagaceira. Ô pastor Márcio, no próprio Salmo 37, aonde o Senhor Jesus, pelo Espírito, estava com a cabeça para falar, para recitar isso aí que ele falou em Mateus 5:5, no próprio Salmo 37, no verso 29, ele diz assim, ó: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então é daí que Jesus tirou isso. Lembra que eu falei que lê o Salmo 37? Você quer confirmar isso que a gente está falando ali? Salmo 37 está cheio dessa promessa aí. Poxa, um rei, ele está tendo esse entendimento. Davi, ele está, olha, ainda que tenha perseguição e injustiça hoje, vai haver justiça sobre a terra. Vai haver, irmãos. Nós não somos covardes e nem servimos a um Deus covarde, que vai, num tempo de perseguição, num tempo difícil, tirar todo mundo, levar para o céu e acabar com a terra. Não. A Bíblia diz que nós vamos sim ao encontro do Senhor nos ares, e depois vamos voltar para governar as nações da terra. Glória a Deus. Vamos lá, avançando. Faltam alguns versículos aqui. Estevão, em sua pregação, disse que nenhum judeu ainda herdou a terra, e o escritor aos Hebreus confirma. Vamos lá. Atos 7:5, aqui é Estevão. E não lhe deu, ele está fazendo um sermão lindo, maravilhoso. Depois você leia. Ele não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé. Está falando a respeito de Abraão. Mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ainda ele o quê? Filhos. Mas Deus prometeu? Então, se Deus prometeu, vai cumprir. Alguém poderia dizer: mas Abraão morreu. Abraão morreu, sim, querido. Abraão morreu, mas ao soar da trombeta, os mortos em Cristo, aqueles que obtiveram bom testemunho pela fidelidade, pela fé, vai ressuscitar para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Se morreu sem a concretização da promessa, Deus, que é eterno, Ele vai cumprir no dia de Cristo, não vai deixar de cumprir. E aí, irmãos, Hebreus capítulo 11, 39 e 40 vai dizer: e todo este, está aí, heróis, galeria, capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé de Hebreus, estão ali homens a qual a palavra diz que o mundo não era digno, obtiveram bom testemunho.
Ó, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? A promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Morreram, não obtiveram, mas o escritor aos Hebreus já naquele tempo estava dizendo que a igreja naquele tempo estava abençoando aqueles que morreram na fé. É o que está dizendo aqui. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você sabia que à medida que a igreja é aperfeiçoada hoje, que a igreja é edificada hoje, aqueles irmãos, eles também são aperfeiçoados? Você já pensou nisso? Você sabe por que Jesus fala assim: edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela? É porque quando a igreja que está na terra, ela é edificada, quando aí há a manifestação de Jesus, os mortos, as portas da morte não prevalecem contra aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitam para tomar posse junto com aqueles que são glorificados vivos na manifestação de Jesus. Então toma posse do reino da promessa juntos, aqueles que começaram a carreira da fé, e nós, igreja, digo nós porque cremos que está próximo, irmãos. Então coloca a sua esperança nisso. Tomaremos posse juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Vamos avançar. Paulo nos ensina que a promessa feita a Abraão não pode ser desfeita. Você já viu que não pode por vários motivos, principalmente porque Deus fez a aliança diante dessa promessa. Mas vamos ler Gálatas 3, 16 e 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Esse texto aqui é lindo, irmãos, explica muita coisa a nosso respeito. Não diz e as descendências como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Pastor, explica um pouquinho isso, que o texto é grande. Primeiro, Abraão está dizendo que a promessa, Paulo, e ele entende muito bem, ele está explicando isso para nós, que a descendência, Deus não está prometendo aos descendentes, mas está prometendo a descendência. Vamos ver se você vai entender isso aqui. E ainda agora eu falei que existe uma briga, né, pela posse lá daquela região da Palestina ali, por conta de descendentes, muitos descendentes, e até mesmo os judeus acham que somente eles são herdeiros da promessa, porque eles diretamente são filhos de Abraão, assim como Ismael. Então há aquela briga, mas Paulo está falando, ó, não é descendentes, é o descendente. E quem é o descendente? Vamos lá, irmão, quem é o descendente? Presta atenção, o descendente não é apenas Jesus. O descendente, Paulo está falando, é Cristo. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas Jesus não é o Cristo? Sim, mas ele é o Cristo com a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos que? Corpo de Cristo. Logo eu e você somos Cristo. Pequenos cristos, cristãos, parte, pedra viva, moradas da casa do Pai. Nós somos parte. Amém, irmãos? Então quem é o Cristo, herdeiro? Você vai ver bem amanhã a respeito disso aí. É amanhã, né? Amanhã. Como é formado esse Cristo. Mas só para você entender, você faz parte de Cristo. Então quando Paulo fala, volta lá por favor. E a sua descendência que é Cristo. Isso acaba com a discussão. Cristo, eu até vinha falando, não lembro com quem.
Quando você pega a genealogia de Jesus, rapidamente eu vou falar aqui, leia, marca isso aí, Mateus 1, capítulo 1, né? Você vai ver a genealogia de Jesus. Vai falar que desde Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, quantas gerações? 42. 42 gerações. Então, você pega de Abraão até Davi, você tem 14, você vai contar 14 gerações. Você pega de Davi até o exílio da Babilônia, você vai contar 14 gerações. E você pega do exílio da Babilônia até Jesus, você sabe quantas gerações? 13. Só que o texto fala de 14. Mas só que Paulo, o escritor está falando que é até Cristo. Então a genealogia de Jesus, ela não para em Jesus. Amém, pastor? Ok, querido, lê lá. E até Cristo mais 14. Então nós, Igreja do Senhor, somos a 42ª geração. Oh, não vou entrar nem nessa discussão aqui, mas só vou repetir. Com certeza não ia parar em 13 esse negócio. É 14, 14, 14. Até Cristo. Quem é Cristo? Diga assim, eu. Diga, eu sou herdeiro. Glória a Deus, herdeiro de coisa boa. Ô pastor Márcio, só para ficar claro aí, eu pedi o irmão para botar o texto novamente lá, aquele texto da descendência e da descendência. Põe lá, irmão. Porque fica bem claro quando o apóstolo Paulo está falando aí aos Gálatas, que ele usa essas duas expressões, e a tua descendência, mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus e em Cristo a lei, que veio, aí ele acima ali, Abraão, a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas. Sim. Quando ele fala de descendências, como falando de muitas, ele está falando das famílias geradas biologicamente, de forma sanguínea, por Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel. Isso. Ele não está se baseando a promessa e toda a herança na descendência genealógica de Abraão. Carne, né? Em homens que formam descendências, mas num descendente que é Cristo, que traz no corpo dele a descendência abraâmica pela fé, que é a igreja. Isso. A noiva que sai do noivo. Amém, irmãos? Você sabe quem é a noiva que sai do noivo? Todos nós. Todos nós. Tem cada coisa linda na Bíblia, né, irmãos? Quando Jesus é ferido lá no lado, lá que sai dele aquela água e sangue, aquilo ali é a igreja, irmãos. Aquilo é a igreja. E continua no texto, por favor. Não. Anterior. Então, alguns poderiam pensar, como até mesmo eles creiam, que a promessa é porque quando Deus deu a lei, Deus deu a lei a Moisés, ok? Então acredita que a lei foi dada então para os judeus, que seria eles o herdeiro. Então, Paulo está falando aqui, olha, se fosse a promessa pela lei, que veio 430 anos depois da promessa, a gente teria então que dizer que Deus estava mentindo para Abraão, porque não existia lei ainda quando foi feita a promessa, e Abraão creu, não foi pela lei, Abraão creu pela fé, por isso foi imputado a ele por justiça. Não existia lei. Querido, é muito mais fácil o camarada, por medo, acreditar ou temer a Deus e dizer que está obedecendo, mas não tinha lei. Ele creu e ele seguiu ali o que Deus estava falando para ele, enfim. Então, vamos avançar, a gente precisa correr aqui. Senão você não vem amanhã, irmão, pelo amor de Deus, a gente tem. Vamos lá. Paulo ensina que a promessa feita a Abraão não pode ser desfeita, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão, não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então você vê que Paulo está deixando bem claro
que é a promessa. Então, a promessa feita a Abraão não passou, irmãos. Se não passou pela lei, quando veio a lei, não passou hoje por coisa alguma. Qualquer coisa que aconteça hoje, no meio religioso, qualquer novidade, porque isso que a gente está falando para você não é novidade não, irmãos, está escrito lá há muito tempo. Agora, qualquer coisa que venha como novidade, coloque diante da verdade, para que você possa comparar e identificar o que está escrito. Isso, qualquer coisa que venha não vai abolir a promessa, Deus vai cumprir. Amém? Vamos lá. Paulo também nos ensina que somos descendência de Abraão. Você já entendeu isso, mas vamos ler o texto aqui. Assim como Abraão creu em Deus e que isso foi lhe imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são o quê? Os filhos de Abraão. Que fé? Fé é aquela assim, eu creio que Jesus existe, eu creio em Deus. Irmãos, inclusive existe muita crença e pouca fidelidade, porque fé fala de fidelidade, fé fala daquilo que você crê, confia. Abraão colocou não simples crença, mas confiança naquilo que Deus falou. Então, os da fé de Abraão são que são herdeiros, são os que são filhos de Abraão. E você viu a genealogia aqui que eu falei de Mateus. Então, somos nós. Amém? Igreja, você vai ver, corpo de Cristo, você vai ver amanhã como é formado o Cristo. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois o quê? Descendentes de Abraão. E herdeiros conforme o quê? Feita a quem? Meu Deus, quantos estão entendendo? Amém. Irmão, isso está esclarecendo para você? Tem coerência? Está escrito? Amém, irmãos? É o Senhor falando conosco, vamos avançando. Agora, foi prometido, foi aliançado, e quando se cumpre? Poxa, pastor, então quando é que vai se cumprir isso? Vamos ler. Daniel 12:13. Tu, porém, está falando para o profeta aqui, ó. Tu, porém, vai aonde? Até ao fim, porque descansarás, ou seja, ainda que morra, assim como foi com Abraão, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Está querendo dizer o seguinte: quando se completar o tempo determinado, quando Jesus volta, tu vai levantar para quê? Para tomar posse. Foi o que eu falei, os mortos em Cristo, eles vão tomar posse, juntamente com aqueles vivos transformados. Já entenderam isso? Então a promessa só poderia ser dada na ressurreição, pois uma vez glorificado, nunca mais a morte terá poder. Ou seja, por que você recebe herança para sempre? Porque agora você não morre. Então nada vai mudar. Você, inclusive, só perderia uma herança, algo de Deus, se você pecasse. Mas uma vez que Jesus volta, Ele glorifica a igreja. E aí não tem mais poder da morte, não tem mais o pecado. Então a herança, ela aí se cumpre, se torna eterna. Então quando Jesus volta, a gente toma posse, herdamos a promessa glorificados. E jamais deixaremos de ter a nossa herança, pois nunca morreremos. Amém? Avançando aí, faltam poucos. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, lê comigo, irmãos, para espantar um pouquinho o sono. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e o quê? E para o nosso Deus nos fizestes, olha aí, governantes, reis e sacerdotes, e reinaremos. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? É para Cristo Jesus. Aleluia. Porque foste morto e comprou. Lembra, pagou o preço. Homens de toda a tribo, povo, língua e nação, e os constituiu reis e sacerdotes com o objetivo: reinar sobre a terra. Aleluia. Vamos avançando aí, irmãos.
O texto já explica, já diz, quando a gente coloca tudo ele assim bem colocadinho um após o outro, né, traz o entendimento. E é por isso que essa conferência é importante você vir todos os dias. Quem não amava a palavra vai passar a amar, em nome de Jesus. Daniel 7:27, isso aqui como mexeu, eu sempre falo isso, né? Toda vez que ministro sobre isso aqui, mexeu muito comigo na época, acabou com a minha questionamento. Foi Apocalipse 21 e Daniel 7:27. Diga, o reino e o domínio e a majestade dos reinos em cima do céu. Em cima? Debaixo do céu é onde? Na terra. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, porque os domínios serão dos filhos de Deus. Então o reino debaixo do céu, irmão, da terra, vai obedecer ao Senhor. Está entendendo? Ok? Vamos lá. Zacarias 14, versículo 9. Zacarias 14 aí fala do contexto da batalha do Armagedon. Depois o que acontece aí é o que está escrito no versículo 9. Depois da vitória de Jesus e da igreja contra os inimigos, olha o que acontece. Hoje tem muitos senhores sobre a terra, sim ou não? Muita majestade, né? Muitos senhores. Essa bagaceira está toda cheia de coisa ruim. Sim, irmãos, pessoas pobres, mortais, que acham que tem vida eterna fora de Cristo, apenas tempo. Mas olha o que está dizendo aqui, depois disso tudo aí, o Senhor será rei, só um Senhor, o Senhor será rei sobre toda. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Jesus herda o nome do Pai. Qual o nome que Jesus herda? Senhor, senhorio, Kyrios. Ele é o Senhor e todos os domínios lhe obedecerão. Então, a partir de Zacarias 14, depois da batalha que acontece pelo reino, a igreja entra no estado, já no estado glorioso, entra no reino milenar. Não vou falar aqui disso. Vamos falar um pouquinho mais à frente. E aí, Apocalipse 21, versículo 24, vai dizer assim: as nações andarão mediante a luz, a sua luz, e os reis da terra lhe trazem o quê? A sua glória. Quem será o rei? Apocalipse 21, irmãos, é depois do pecado, tá? Apocalipse 21 e 22 é depois depois do milênio. Acho que você aprendeu, quem teve aqui da outra vez que a gente teve, pastor também já falou várias vezes aqui, pastor Everaldo. Depois do milênio, o que vai acontecer? Aquilo que nós vimos em Apocalipse capítulo 21, Deus vindo habitar com o homem. E diz aqui que as nações, então perceba que vai haver nações que andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. Os reis da terra. Então, irmãos, todo o contexto, todo o pano de fundo é a terra. É a terra. Vamos avançando. Ih, acabou? Acabou. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Depois, eu amo falar uma coisa aqui que eu falei, desde o início o Senhor anuncia as coisas que hão de vir. E eu falei que se a gente olhasse para Gênesis, a gente via o reino eterno. Se olhar para o início, a gente vê o fim. Quais são os 2 primeiros capítulos da Bíblia? 2 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, amém? E quais são os 2 últimos? Apocalipse 21 e 22. Gênesis 1 e 2 antes do pecado, o pecado acontece Gênesis 3, e Apocalipse 21 e 22 depois do pecado.
Ok? Então, qual era o... Pode vir para cá, pastor. Terminando, Então, o que a gente vê em Gênesis capítulo 1 e 2? A terra como plano de fundo, amém, pastor? E o que a gente está vendo lá em Apocalipse 21? A terra como plano de fundo. Em Gênesis 1 e 2, um jardim, amém? Em Apocalipse 21 e 22, o que era jardim, agora é a cidade. Gênesis 1 e 2, no meio do jardim, a árvore da vida. Lê lá, Apocalipse 21 e 22, no meio da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, um homem e uma mulher, quem? Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22, um homem e a mulher, Cristo e a igreja. Em Gênesis 1 e 2, Deus vindo estar com o homem. Em Apocalipse 21 e 22, o tabernáculo de Deus no meio do homem. Deus habitará com ele, eles serão o seu povo, ele será o seu Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Pastor Everaldo, obrigado, querido, pela oportunidade.